sejam todos e todas bem-vindos a mais um UB em Prosa. Nós desembarcamos aqui na AgriShow hoje, estamos aqui no stand da UBFOL e Vitalis, montamos um espaço para apresentar o podcast, o UB em Prosa, pelo segundo ano consecutivo, porque nós já estivemos lá. A feira está rolando, está acontecendo, público recorde, então é muito interessante trazer essa forma de comunicação do grupo UB Agro para cá também. Hoje a gente tem diversos temas para tratar, em especial agora a gente vai falar sobre o El Niño, e eu tô com um apresentador diferente aqui hoje para apresentar para vocês e para se apresentar e chamar os nossos convidados também. É isso mesmo. Boa tarde a todos, né? Boa tarde. Nós estamos aqui na AgriShow, um estúdio muito legal, a gente montou uma estrutura e várias ativações aqui no stand. E hoje nós vamos bater um papo para falar um pouco sobre o El Niño, né? Eu sou o Adriano, sou supervisor de marketing do grupo UB Agro e estou aqui compondo a mesa com a Agnes. E a gente vai conduzir esse bate-papo aqui de uma forma bem legal, bem divertida mesmo. Para falar sobre o tema, eu estou aqui na mesa junto do Alexandre Braga, coordenador de desenvolvimento técnico de mercado da UBFOL, e também com a Bárbara Centelhas, CEO da Agrimet. E para dar o pontapé no tema, né, a gente sabe que o El Niño no ano passado, na safra 23-24, foi um El Niño que bateu todos os recordes, né, que nenhum produtor rural pôde mensurar que isso poderia acontecer, e teve uma grande surpresa com o aquecimento que nós tivemos, e isso resultou em muita queda de produtividade, além de várias perdas que o agronegócio teve com esse fator climático. A gente sabe que nós não controlamos isso, né? Nós temos uma indústria a céu aberto na agricultura, e a gente convida a Bárbara para falar um pouco sobre esse assunto, trazer uma perspectiva para a safra 24-25, de como que esses fatores do El Niño podem ser conduzidos pelo agricultor. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. A parceria aí com a UBFOL é de longa data, né? É uma honra estar aqui na AgriShow. Bom, e realmente, né, a proposta até do que eu trabalho é entender como que o clima impacta na agricultura. E a gente não pode deixar de falar de El Niño, que é o que preocupa, né, muito assim, os produtores em diferentes regiões do país por diferentes motivos, né, porque é um fenômeno com condições antagônicas no sul e no norte do país, com condições intermediárias no centro-oeste. Então, de fato, ano passado a gente teve um ano muito complexo, porque em regiões onde se esperava que chovesse em decorrência do El Niño, nós tivemos cenários muito catastróficos. Se a gente pegar o sudeste também, né, São Paulo não choveu, o setor de cana. Então é realmente muito complexo quando a gente fala desses fenômenos, porque ele não atua de forma isolada. O El Niño, ele tem a sua interferência global no clima, né, principalmente na formação dos ventos, da direção dos ventos, e como isso acaba formando a chuva na América do Sul. Mas a gente tem muitos outros fenômenos acontecendo, né, tanto oceânicos como atmosféricos, que interferem aí na condição da precipitação. Então realmente é um tema aí que dá muito o que falar. Legal. E Alexandre, eu queria também te puxar para a conversa aqui, para a gente falar também da perspectiva técnica, né? Como toda essa informação meteorológica, de clima e esse fator climático também influencia na preparação de safra do produtor. Ô Adriano, boa tarde, né? Primeiro, prazer participar com vocês aqui, minha primeira participação no podcast. Então, poxa, uma honra poder representar a empresa aqui. E essas informações climáticas, elas são importantes porque além de determinar o momento de plantio ou o melhor momento de cada operação, a gente precisa ter consciência de que quando nós estamos falando da fábrica a céu aberto que você mencionou, o que determina o nosso sucesso ali é o sistema radicular, é o quanto a planta vai conseguir desenvolver de sistema radicular para conseguir se estabelecer e aí então desenvolver a parte aérea, que normalmente é o que nós estamos interessados. A maior parte dos grandes cultivos, nós estamos falando de colheita de parte aérea. É esse sistema que vai dar estruturação para a planta se desenvolver e que, de certa forma, vai nos ajudar depois, ao longo do desenvolvimento, a poder mitigar um pouco desses estresses que o clima pode impor para a gente durante o cultivo. Legal. Certo.
Hoje os produtos do Bifol contribuem para isso, né? Para que o agricultor tenha mais eficiência aí na sua plantação, no seu cultivo, na sua lavoura. Como se dá a parceria com a Agrimet e o Bifol, né? O que o produtor pode esperar dessa parceria? Quais os benefícios, né? Ele colhe disso também. Sim, essa parceria que a gente tem é muito voltada a entender o que se espera do clima, né? O clima, ele é algo incontrolável e muitas vezes imprevisível. A gente tem alguns modelos que mostram possíveis direções, mas o que de fato vai acontecer, a gente nunca vai ter uma previsibilidade 100%, principalmente no Brasil, que tem uma condição, né, continental. O território é muito grande, a gente tem climas muito distintos. Então a ideia é realmente suportar não só a equipe da UB, mas como os produtores, a entender e interpretar essas informações, porque muitas vezes você tem muita informação, né, o que gera muita confusão, muita desinformação também, né, e o produtor fica perdido. Então a ideia é trazer uma coisa que é extremamente complexa, porque quando a gente fala de clima, a gente fala de modelos estatísticos, modelos matemáticos, o que é previsão do tempo, o que é previsão climatológica, qual que é a diferença, e traduzir isso em informações mais compreensíveis e que daí sim o pessoal da equipe da UB consegue transformar isso em tomada de decisão. Porque não adianta nada se a gente não estiver preparado para tomar uma decisão. Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente pode estar preparado para diversos cenários que são mais tendenciosos do que outros, né, em diferentes anos. Como é o caso desse ano, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre a possível laninha que está começando. Então, quais são as tendências, o que a gente pode esperar. Isso dá um direcionamento tanto para o produtor quanto para o profissional ali em posicionar o manejo correto. Bacana, acho que parcerias como essa demonstram o nosso objetivo de ter o cliente como centro, né, de poder fazer com que as melhores decisões sejam tomadas. E aí você falou, enquanto você falava, você observou sobre a questão de informações, más informações, desinformações. Então, assim, aí a minha dúvida, existe uma possibilidade do enfraquecimento do fenômeno El Niño? Quais as diferenças, né, entre o El Niño e a El Niña? E aí, como isso vai funcionar? Isso vai se dar de forma prática? Legal, se vocês me permitirem, eu posso fazer até uma rápida contextualização do que é o fenômeno. Seria maravilhoso, né? A gente fala muito dele, mas a gente não entende o que acontece. Na verdade, esse fenômeno, ele se diz a respeito da anomalia da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial. Então, assim, não é nem aqui no Brasil, ele está entre a Oceania e a América do Sul. E os modelos vão monitorando essa oscilação. Se a temperatura está dentro do que é esperado de uma média histórica, quando a gente fala média histórica, isso tem que ser acima de 30 anos, né? Então isso é uma média climatológica. E eles vão monitorando essas variações. Quando a gente tem uma oscilação positiva, ou seja, a temperatura fica acima da média, configura uma condição de El Niño. E ela precisa também perdurar, não adianta só ter uma leve anomalia e depois voltar. A gente precisa ter um período mais longo, porque isso faz com que a circulação atmosférica mude. A mudança dos ventos alísios, que são os ventos que sopram em direção à América do Sul e fazem com que tenha mais chuva ou menos chuva. Então o El Niño é a fase quente desse fenômeno, tá? E ele atua de forma diferente no Brasil. O Brasil, quando a gente tem anos de El Niño, a gente tem mais chuvas no sul do país, porque permite a maior formação de frentes frias, que são os sistemas que atuam com mais intensidade no sul do país, são as frentes frias, tanto que lá não tem um período seco bem definido, então não existe um bloqueio, essas frentes frias conseguem se formar. E no norte, ao contrário, existe esse bloqueio atmosférico fica concentrado mais próximo ao Equador, então a gente tende a ter mais seca durante o El Niño no norte do país. A laninha é a redução da temperatura, é a queda da temperatura ali, né? Então é a fase fria desse fenômeno e traz o efeito inverso, né? Ela muda a direção e aí a gente tem mais chuvas no norte e um período mais seco no sul, né? Então essas duas extremidades são as que mais sofrem. A gente pode falar com mais convicção dos efeitos, claro, desse fenômeno. Quando a gente fala de sudeste, centro-oeste, a gente chama de área de transição. A gente não tem um padrão muito claro, muito bem definido. Tá? Pode ser que em anos de laninha, depender de outras interações com outros fenômenos, como que está a temperatura no Atlântico Sul. A gente tem um fenômeno como a oscilação de Madden-Julien, que é uma oscilação que ocorre na linha do Equador, favorecendo ou não. Então, é muito mais complexo, né? Então, o centro-oeste e o sudeste fica nessa caracterização de área de transição. Né? Mas essa, de forma bem resumida, é isso que é o El Niño, é essa variação da temperatura da superfície do mar e como que muda a circulação atmosférica bloqueando ou favorecendo as chuvas aqui no Brasil. E tem também a questão da temperatura, né? O El Niño tende a trazer temperaturas mais elevadas, tanto que a gente viu, né, como
foi o ano passado, e está sendo ainda esse ano, muitas ondas de calor, muita massa de ar seco, e a laninha a gente tende a ter temperaturas mais baixas, favorecendo o avanço não só das frentes frias, mas como as massas de ar polar, que também permite mais eventos de geada, né? Por isso que muitas pessoas associam laninha com geada. E esse fenômeno, só para finalizar, ele atua com mais intensidade no final do ano, da primavera para o verão. Então, mesmo a gente entrando numa laninha, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não quer dizer que agora ela já vai começar a atuar. Ela precisa ganhar força e ela interfere mais nas condições da primavera e do verão, que é o período mais chuvoso em algumas regiões aqui no país, tá? Maravilha. Então quer dizer que informação é a palavra-chave para o agricultor hoje, né? E, Alexandre, como que se dá essa presença, né, no campo, de pegar todas essas informações e levar de forma com excelência, né, para o nosso produtor? A gente fica com o papel de, como a Bárbara comentou, né, de pegar essas informações, esses relatórios que a Agrimet faz para a gente e trazer eles de uma forma mais simples para o produtor, para a usina, para o fornecedor, entender o que de fato aquela informação, aquele relatório, aquele gráfico está dizendo. E a partir daí, ele conseguir tomar uma decisão de se ele segue ou não com uma operação, se ele inicia ou não uma operação, se ele programa aquela operação que normalmente é marcada para determinado período. Nós estamos agora entrando no mês de maio, se aquelas operações do mês de maio de fato eu vou fazer na segunda quinzena, se eu vou antecipar um pouco, se eu preciso me preparar para algo diferente, são todos esses pontos que a gente consegue tirar tendo, né, uma boa orientação, uma boa informação climática, uma série de decisões, não necessariamente também só no campo, mas de planejamento, de programação, às vezes de compra de um insumo, de uma manutenção, num equipamento, tudo isso a gente pode fazer tendo uma informação de qualidade, pensando, né, em climatologia. Sim, até complementando, Alexandre, eu acho que é importante a gente entender que existem dois tipos de informação também. A gente tem a curto prazo, que é a previsão do tempo, e a mais longo prazo, porque o que o produtor quer saber é o que vai acontecer daqui pra frente, né? Mas se a gente pudesse conseguir prever 2 anos, eles iam querer saber, mas isso é muito difícil. Então é combinar essas duas informações. A gente está olhando a longo prazo, que tem uma assertividade mais moderada, mas enxergando tendências, mas olhando a previsão do tempo, porque é a previsão do tempo que vai editar o que ele tem que fazer, na hora que ele tem que fazer. Né? Então é sempre, tem que olhar isso, porque muitas vezes fica muito concentrado na previsão do tempo, e não olha para frente. Às vezes só olha para frente, mas não está olhando o que está acontecendo, né, durante o dia. Abriu o sol, fechou, choveu, isso tudo impacta, né, a operação. Então é coordenar sempre essas duas informações. E Bárbara, aproveitando o gancho que você trouxe, o que esperar para a safra 24 daqui para frente com as tendências, né, como você mencionou? O que a gente tem de tendência já para a safra 24-25? Bom, de tendência, acho que o que a gente tem escutado bastante falar, né, é a questão da laninha. Então, hoje, nós estávamos, né, até o momento numa condição de El Niño, que vigorou, né, desde maio do ano passado até agora. A tendência daqi para frente, esse El Niño perder força, ele já está perdendo. As agências, né, internacionais monitoram isso, uma das que a gente olha bastante é o NOAA, que é uma agência de ciências atmosféricas dos Estados Unidos, e eles estão monitorando e a gente está vendo que além dessa anomalia positiva da temperatura da superfície do mar está caindo, ela está ficando cada vez mais negativa. Então a gente já está tendo uma condição de resfriamento, que indica uma rápida transição para a laninha. Então o primeiro ponto falando de fenômenos, a gente pode de fato esperar a laninha, a gente tem uma probabilidade elevada de a partir de julho, agosto, alguns modelos até dizem antes, falam que só maio vai ser uma condição neutra e a partir de junho já se instala a laninha. Outros já são um pouco mais conservadores, apostam mais ali entre julho e agosto. Mas a gente pode esperar para o segundo semestre essa condição de laninha se estabelecendo e ganhando força. Como ela atua com mais intensidade, como eu comentei, ao longo do final do ano, então muito provavelmente na safra de grãos, 24 e 25, nós estaremos no cenário de laninha. Então, de forma geral, o que a gente pode esperar dentro desse cenário? Menos chuva aqui no sudeste e sul do país, então pode ser um ano mais difícil em termos de déficit hídrico, né, principalmente para o sul, né, pensando em Paraná, Rio Grande do Sul, as culturas de inverno já podem sofrer alguma coisa. A gente pode ter uma tendência mais elevada de geadas, mas como conversando antes da gente entrar aqui com o próprio Alexandre, a gente estava falando um pouco sobre isso, né, como o inverno vai ser essa transição, não necessariamente vai ter geadas muito intensas, né, ela pode
favorecer, mas não é um cenário como foi a laninha de 21, por exemplo, que nós vínhamos de uma laninha desde 2020, então ela estava ali no seu auge, O né? produtor de café sofreu muito nessa safra. Muito. Então a tendência é a gente ter esse cenário de seca e bastante chuva no norte e parte do nordeste, tá? Então assim, eu acho que esse é o panorama geral da laninha, a gente não consegue dizer ainda qual que é a intensidade que ela vai atuar, nós estamos monitorando, observando os modelos. Por enquanto é uma laninha de fraca a moderada, que os modelos estimam, tá? Pelo menos até o final do ano em vigência, e vai ganhando cada vez mais força, ou seja, a temperatura vai caindo cada vez mais, é isso que nós temos em mente. Mas olhando as projeções a mais curto prazo, tem alguns modelos, né, tanto nacionais, do Instituto Nacional de Meteorologia, quanto do IRI, que é da Universidade de Colômbia nos Estados Unidos, o próprio NOAA, que eles fazem projeções da anomalia da temperatura e da chuva para os próximos trimestres. E para esses modelos, um destaque é a temperatura, que todo mundo está esperando um friozinho, né, por conta dessa transição, do fim desse El Niño, mas não é o que os modelos indicam. Os modelos indicam que a gente continua numa condição de temperaturas, acima da média, né, então tudo bem, agora é a época do ano, né, aqui em São Paulo, pelo menos onde nós estamos, a gente tende a ter temperaturas mais amenas, né, mas ela sempre vai estar um pouco acima da média, tá? Então isso é um cenário que tende a continuar pelo menos nos próximos 3, 4 meses. O sul, com um pouco de exceção, tende a ficar mais dentro da normalidade. E a chuva está oscilando para baixo do normal. Ou seja, a gente já está num período que tende a secar em algumas regiões, principalmente centro-oeste, sudeste. E a tendência é cada vez mais que essa chuva ou fique dentro do esperado ou abaixo do normal. Então a gente pode ter antecipação do período seco, que é o que está acontecendo, né? Nós estamos num período aí de massa de ar seco que está ajudando essa onda de calor se estabelecer também. Então o cenário ele não é tão otimista, tá? Pelo menos aí pelos próximos meses. E aí vem a laninha que também contribui aí para esse cenário mais complicado em termos de disponibilidade hídrica. Então, assim, de fato, se a gente vai se preparar para um cenário, é um cenário de déficit, né? A gente tem que saber que isso vai virando cada vez mais comum também, né? Legal. Ô Bárbara, e pensando nessa transição e que nós estamos numa região de transição também, esse menor volume de chuva esperado, eu posso esperar também uma demora para essa chuva chegar, ou em termos de distribuição não necessariamente a gente tem um impacto? A gente pode ter um impacto, mas a gente não tem informação ainda de como que vai ser a retomada, você diz, das chuvas, isso, né? a retomada. Os modelos, eles não vão tão para frente. A gente pode sim, porque como a laninha vai estar ganhando força, ter um leve atraso, mas tudo vai depender, porque mesmo a gente estando num ano de laninha, ou El Niño, seja qual for, a gente não tem um padrão óbvio. Eu gosto de falar que um ano de El Niño não é igual ao outro, né? Todo mundo estava esperando que esse ano fosse que nem o 15, 16, e aí veio seca. Dezembro, janeiro, fevereiro, não choveu no sudeste, né? Então essa zona de transição dificulta muito esse cenário. Então assim, eu gosto de pensar no que é esperado, né? No geral, né? Não nos desvios, porque os desvios a gente tem que acompanhar outras condições no oceano, na atmosfera. Mas a tendência é ter um leve atraso, tá? Na retomada das chuvas e também uma redução no volume, tá? Porque essa variação, quando os modelos mostram, né, essa anomalia positiva ou negativa, ela é em relação ao volume, tá? Entendi. Então eles estão esperando volumes abaixo, tá? Legal. Eu queria fazer uma dobradinha com vocês para a gente falar um pouco, eu quanto produtor rural. Eu ainda não tenho essa tecnologia, eu ainda não uso dessa informação e eu queria entender como essa informação é fornecida para o produtor rural e como, a partir do momento que eu tenho essa informação, o que eu faço com ela, Alexandre? Então, eu queria que você tangibilizasse como que você entrega essa informação através da sua empresa e como que o especialista de nutrição ou o agrônomo pode ler essa informação e montar um manejo adequado com essas tendências e até mesmo esse acompanhamento meteorológico. Legal. Eu acho que existe a forma como nós trabalhamos, mas antes disso é importante falar que existem muitas coisas públicas também, né? Que são disponíveis, previsão do tempo, essas informações tem N fontes para consultar. Então, assim, eu acho que um primeiro passo, e todo produtor está atento a isso, né? Sim, todo produtor está olhando previsão de chuva. Então, acho que o que a gente faz... O tempo inteiro, vai chover, não vai chover? No fim, é isso que eles precisam saber, né? O que a gente faz dentro da plataforma, então hoje, como Agrimet, nós temos uma plataforma online que chama Agrimax, de monitoramento agrometeorológico, que a gente propõe dar um passo além. Não olhar só chuva e não olhar só dados, é transformar esses dados em informação. Então,
como essa chuva reflete na disponibilidade de água no solo. Porque ela não está de forma isolada, ela está interagindo com o solo. Então, se esse solo é capaz de reter essa água, qual que é a textura, né, a análise física desse solo. Esse solo é um solo mais argiloso, é um solo mais arenoso, ele tem um ambiente de produção, né, o pessoal fala muito assim, mais restritivo, ele sofre mais com déficit hídrico, consegue reter menos água. Então, nós precisamos dar um passo além, que a gente falar de balanço hídrico. Balanço hídrico nada mais é do que o saldo de entrada e saída do sistema. Né? Então, o que entra é a chuva principalmente, a chuva é a entrada. A saída, a planta, ela tira a água, ela consome, né? Ela evapotranspira, né? Então, por exemplo, nesse cenário de calor que a gente está falando, ele é complicado, porque a gente já está num cenário de déficit hídrico, ou seja, não está chovendo, o estoque de água no solo, ele está sendo consumido e não está sendo reposto. E a temperatura faz com que o consumo seja mais exacerbado. Então, a gente fica numa tendência de déficit hídrico mais intenso e mais rápido. Então, a gente calcula essa análise, esse balanço hídrico, transforma isso em informação para o produtor, além de disponibilidade de água, né, ele consegue avaliar como que está a condição de disponibilidade hídrica por tipo de solo. A gente também traduz essas informações em recomendações, né, favorabilidade, na verdade, para as operações. Então, dentro dessa condição, como que está a operação para entrar com maquinário, para plantio, para adubação? Está favorável ou desfavorável? Pode estar favorável tanto pelo excesso de água no solo, desfavorável tanto pelo excesso de água no solo, que pode causar risco de compactação, quanto pela falta. Então a gente vai traduzindo isso em informações. Eu acho que um ponto importante que a gente faz também, que na verdade é o nosso carro-chefe na Agrimet, é transformar isso em informações de previsão de safra. Então, assim, como que isso se comporta dentro do ciclo da cultura, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, se a gente pegar a cana, a própria soja, vamos falar da soja que é um ciclo mais curto, ela tem fases que ela é mais dependente da condição hídrica, ela sofre mais o impacto, a fase de enchimento de grãos, né, o período reprodutivo. Então, se ela encara o déficit hídrico no início do ciclo ou no final, é muito diferente o resultado na produtividade. Então, nós usamos modelos ecofisiológicos, que nós chamamos, que representa, né, todas as rotas fisiológicas da planta, para tentar estimar qual que é o potencial produtivo dessa cultura, o quanto ela consegue de fato chegar e o quanto que o clima está impactando. Então, assim, a gente vê dados que a soja ela conseguiria produzir mais de 200 sacas por hectare. Mas em condição de sequeiro, isso é inviável, né? Você está falando, eu faço parte do SESB, né, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, e a gente tem o desafio de máxima produtividade, que a gente vê produtores chegando a 117, 120 sacas, claro, numa área pequena, mas você fala, não tem como passar muito disso pelo clima. Por manejo, talvez, né, a gente consiga fazer um manejo mais adequado. Então, a gente tem uma perda, que é o yield gap, é o famoso yield gap, que ela é condicionante, assim, ela existe. Então, os nossos modelos ajudam a mostrar para o produtor isso. Olha, você está perdendo o quanto pelo clima, o quanto é manejo, né, porque existe uma perda por manejo também. E a gente usa a série histórica, nós temos dados desde 1980, né, de clima, para tentar simular cenários. Se daqui para frente o clima se comportar como os piores anos, levando em consideração o que já aconteceu, qual que pode ser o meu resultado de produtividade? Claro que o modelo não tá no campo, né? Então ele tem um certo erro, mas a gente consegue traçar cenários. Qual que vai ser minha quebra? Eu uso muito isso com usinas, né, na área de planejamento agrícola, porque eles conseguem traçar cenários. Olha, eu vou prometer uma produtividade que talvez eu não consiga entregar e os modelos não estão me mostrando, que a probabilidade é muito baixa. Então a gente chama isso de previsão de safra. Então é pegar o dado de clima e traduzir tanto em informação operacional quanto estratégica. Acho que essa é a nossa proposta. Muito legal, muito legal. E a gente tendo essa informação na mão, né, começando pelo balanço hídrico, é importante porque, principalmente para o nosso portfólio, né, que é um portfólio de nutrição especial, de nutrição foliar, de ativação fisiológica da planta, a gente precisa que a planta esteja ativa. A gente precisa de água no solo para que ela esteja ativa. Ela precisa conseguir evapotranspirar, manter o estômago aberto para estar em equilíbrio e aí está apta a receber. Então, tendo essa informação, a gente consegue direcionar o momento de aplicação, o momento do manejo. Ou vamos pensar no cenário que nós estamos agora. A gente está saindo do período de chuva e entrando no período de seca. Para cana-de-açúcar é o momento da gente fazer um manejo para proteger a planta desse déficit que ela vai sofrer daqui para frente, que a gente sabe que ele vai existir. Talvez a gente ainda não saiba o tamanho da intensidade dele, mas, poxa, o que a gente pode fazer então nesse momento para preparar a planta para isso? Poxa, vencemos esse período, lá na frente, a hora que a chuva for retomar, nós temos como fazer alguma coisa para ajudar a planta a sair desse estresse que ela acumulou ao longo desse tempo? Quando a gente for pensar numa soja, por exemplo, da mesma forma. Então,
adaptar, entender o cenário da lavoura, entender essa informação e fazer essa recomendação. Essas informações são de extrema importância, informação climatológica é de extrema importância para a gente conseguir posicionar de forma adequada. Muito bom. Com a informação na mão é possível fazer tudo, ter alta produtividade, alta rentabilidade na sua lavoura. E nós aqui do Grupo Biagro, né, de forma geral, o Bifol e todas as empresas que compõem a marca estão aqui para ajudar o produtor nessa missão, né, que é fazer uma safra mais sustentável, né, com altas produtividades. Acho que a gente está aqui para fazer isso. Muito bom conversar com vocês, Obrigada. ter vocês aqui nessa tarde de hoje na AgriShow, que é um dos maiores eventos do agronegócio. A gente está aqui presente, trazer informação com qualidade, né? Porque eu acho que é isso, é ciência, tecnologia, inovação, uma previsão, um futurismo aí que a gente pode entregar pro produtor para ter as melhores decisões e a maior assertividade aí na hora de compra. É isso, né? Eu acho que a produtividade está muito ligada com tudo que se envolve, né? Tanto de informação, quanto de tecnologia, quanto de recurso, a solução de manejo, né, adequada para aquilo que a gente está vivendo. Então esse bate-papo contribui muito com o produtor para tomada de decisão dele, né? De como fazer e o que fazer. Sim, e você trouxe um ponto muito importante, que é o da ciência, né? Eu acho que a gente tirar um pouco a ciência só da academia. Eu acho que essa é a nossa proposta também, porque a Agrimet foi fundada pelo meu pai, que era professor, né, de agrometeorologia na Exalc, e esse era o grande incômodo. A gente está gerando muita informação, mas isso está ficando só para um meio acadêmico. Então, assim, como a gente traduz essa informação que chegue na mão do produtor, porque tem muita ciência, né? Muita tecnologia em termos de produto, mas muita ciência também sendo desenvolvida que precisa ser acessível, né? Então essa ponte ela é muito necessária, porque muitas vezes a ciência é muito complexa, né? E como a gente vai colocar isso na mão de um produtor em diferentes realidades que existem no Brasil? É importante né? a gente traduzir isso, né? Exato. E eu acho que a Agromet está fazendo isso muito bem. Que bom. E isso é muito relevante. Por isso o convite e trazer isso, né? Trazer isso numa comunicação de uma forma clara, para que o produtor realmente não veja isso distante dele. Exato. Mas sim de acesso, para que ele consiga sim, de acordo com a sua área, conseguir ter um manejo adequado e uma produtividade compatível com aquilo que ele está tendo na sua previsão de safra, né? Exato, porque o trabalho dele é mais difícil, né? Nós somos especialistas na nossa área, ele tem que ser especialista em tudo. Em todas as áreas. Então a gente tem que contribuir. Exato. Né? Pessoal, muito obrigado. Alexandre, obrigado. Eu que agradeço. É isso, obrigado a vocês. Muito bom bate-papo, um bate-papo muito legal, muito rico, né, Agnes? Com certeza. Então a gente encerra por aqui. A gente vai com outros conteúdos durante o dia, nos próximos dias de feira também. E quem estiver por aqui pela AgriShow, venha fazer uma visita, conhecer todas as ativações que a gente trouxe. O Grupo Ubriagro está aqui com a área de inovação, Vitalis, o Bifol, nosso departamento de RH também está aqui com a atração de talentos. Então vem fazer uma visita para a gente aqui, que a gente está recheado de novidades para mostrar para o produtor rural. É isso, para quem está tendo acesso ao conteúdo, seguir a gente nas nossas redes sociais, né, tanto o Bifol quanto o Vitalis, as empresas do Grupo Biagro, e acompanhar os episódios do podcast estarão sempre postados no nosso canal do YouTube, que é o Bifol, né? Então é só procurar lá, seguir, acessar, curtir, ativar sininho, fazer tudo o que precisa. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite, gente. Obrigado, gente.